Bom, continuando a falar do assunto demografia, a gente já apresentou os conceitos básicos, os termos básicos, já falou de transição demográfica, já falou de pirâmide etária. Agora a gente vai falar das teorias demográficas, que é o assunto mais comentado até quando se fala em demografia, né, em estudos demográficos. As teorias demográficas nada mais são do que teorias difundidas em determinados momentos da história, que tentam, de alguma forma, relacionar o crescimento demográfico a algum problema ou alguma situação da sociedade, né? Existem dois grandes grupos de teorias demográficas, né? O grupo das teorias de base malthusiana e o grupo das teorias que são chamadas de reformistas, né? Que na verdade é uma grande teoria reformista que ela contesta essa concepção de base malthusiana. Então vamos para elas. Então as teorias malthusianas, né, e suas derivações, elas são aquelas teorias, né, o Malthus está aqui, né, são as teorias com base na primeira, que foi a teoria malthusiana, que eu vou falar já dela. Depois vieram aqueles que resgataram a ideia do Malthus e fizeram o que passou a ser chamado de teoria neo-malthusiana. Isso foi no século XX. Também no século XX vieram outros para tentar associar a problemas ambientais, mas de base malthusiana também, e tentaram resgatar essa ideia, né? E por outro lado, tem os reformistas, que são de base marxista, né? Que na verdade, que é o Marx aqui, é a teoria que é a concepção que vai tirar o peso no quantitativo da população e botar esse peso na distribuição de renda, nas desigualdades sociais existentes, independentemente do quantitativo de população. Vamos para a malthusiana primeiro. A teoria malthusiana ela é uma teoria de controle ou sujeição moral da população. Então, qual é a ideia da teoria malthusiana? O Malthus ele foi um clérigo, foi matemático, foi sociólogo, né? Nasceu em 1766 e morreu no século seguinte, né? 1800 e alguma coisa. E ele tinha uma ligação muito forte com a igreja, né? E ao mesmo tempo ele vivia num momento em que não se pensava numa revolução verde como teve no século XX, né? Então qual era a teoria dele, né? A concepção dele? Ele fazia uma relação entre população e produção, né? A população crescia aqui no azul de um modo, aí ele dizia que a população crescia em progressão geométrica e a produção alimentícia, segundo ele, tinha um crescimento mais contínuo, mais regular, né, que era uma projeção aritmética. E aí, o que ele projetava? No futuro, vai ter muita gente e pouco alimento. O que ele falava então? Vai faltar alimento. Ele explicava a fome pela falta de alimento. É uma teoria da escassez. Vai faltar coisas para as pessoas comerem, né? Ele analisava a realidade da Europa naquele momento, né? Sem levar em consideração possibilidades de aumento nessa produção alimentícia. Então, qual era a solução, né? Qual era a situação para eles, né? Então, para ele a solução era, então, temos que fazer uma política antinatalista, de controle da natalidade, né? Como ele era ligado muito à igreja, as propostas giravam em torno de abstinência sexual, né? Aumento da idade média dos casamentos, e isso, ou seja, qualquer proposta que viesse a gerar uma diminuição do número de filhos, né? Era uma concepção mais ou menos isso aqui. Ele considerava que ia sobrar muita gente no mundo, o mundo não ia aguentar essa quantidade de gente que tinha. Então a solução seria essa. A grande crítica a ser feita a ele é justamente que ele não levou em consideração a possibilidade de aumento da produção agrícola e só considerou a fome, né, como sendo resultado de um quantitativo, né, e não de uma distribuição. E aí o Malthus vem lá no final do século XVIII, beleza, e difundiu a concepção dele. Isso foi posto
de lado de alguma forma, mas no século XX vem os tais dos neomalthusianos, que ele pegam de novo essa concepção ideológica de Malthus para fazer a mesma lógica de análise, que é a lógica de população grande causa problema, né? O Malthus colocava o problema da população, problema da fome sendo gerado pela população grande, né? Então, temos que controlar o crescimento populacional porque vai faltar alimento, porque a população cresce muito mais do que a quantidade de alimentos. No caso dos neomalthusianos, também eles vêm com a mesma proposta. Temos que controlar o crescimento populacional. Mas por quê? Eles colocam o crescimento populacional como causador de subdesenvolvimento, né? Ou como um grande contribuidor para o processo de subdesenvolvimento, porque ele gerava uma pressão muito grande sobre os recursos do país, recursos econômicos do país, né? Qual é o contexto? O contexto é de tendência de aceleração desse crescimento. É quando grande quantidade de países do mundo entrou na segunda fase da transição demográfica, ou seja, entrou na realidade na transição demográfica, começou a sua transição demográfica, né? Inclusive os países menos desenvolvidos, né? E aí isso tem a ver com o final da Segunda Guerra Mundial, é o momento do baby boom pós-Segunda Guerra, né? O que é esse baby boom? É uma explosão de nascimentos logo depois da Segunda Guerra, e isso depois gerou uma tendência de crescimento populacional no mundo, principalmente no mundo subdesenvolvido, porque no mundo subdesenvolvido foi o momento da expansão de infraestrutura, que reduziu a taxa de mortalidade, né? E também de expansão e de chegada de remédios que não tinham antes, né? Então, os países ditos desenvolvidos, eles tiveram esse processo antes da Segunda Guerra, né? Final do século XIX, final do século XIX. E os países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, depois chamados em desenvolvimento, eles só começam esse processo no pós-guerra, que é o processo de urbanização mais intenso, é a expansão da infraestrutura de água e esgoto e a expansão do acesso a remédios que não se tinha antes, a vacinação, e isso vai gerar um aumento populacional grande. Então, nesse contexto, surge a teoria neomalthusiana, que vai falar o seguinte: não pode crescer muito não a população, porque isso está prejudicando o desenvolvimento dos países. Então, crescimento vertiginoso da população em países subdesenvolvidos, maior pressão sobre os recursos econômicos. Essa é a concepção neomalthusiana. Então, para os neomalthusianos, o Estado deve estabelecer medidas de controle populacional, principalmente disseminação de métodos contraceptivos. Esse é o contexto da política brasileira na década de 70, que considerou a música do Odair José, que a gente viu em 2 vídeos atrás, uma música problemática, né? Porque eles estavam num momento de consideração do que o Estado deveria fazer medidas de controle da população, e vem um cara lançando uma música dizendo que queria que a mulher dele parasse de tomar a pílula, ou seja, passasse a ter filho, né? Então, para os neomalthusianos, muitos filhos seria sinônimo de miséria e subdesenvolvimento. Para os malthusianos, muitos filhos seria sinônimo de fome. Os ecomalthusianos, eles também vêm na mesma linha, botando o problema do crescimento populacional como sendo a causa para algum problema. Então a questão vem a discussão sobre o mundo suporta ambientalmente um crescimento populacional grande, essa é a ideia. E aí passa a se colocar os países que têm maior crescimento populacional como sendo foco para a resolução dos problemas ambientais do mundo. Então, já que o mundo talvez não suporte uma grande quantidade de gente porque os recursos naturais são limitados, para a gente diminuir a pressão sobre os recursos naturais, vamos diminuir o crescimento populacional. E onde é que a gente tem crescimento populacional grande? Nos países em desenvolvimento. Então vamos atacar ali. Então o problema está ali, o problema não é nosso, né? Então é um discurso que tira a responsabilidade ambiental, por exemplo, dos países mais desenvolvidos.
né, que são grandes poluidores, né, o seu processo industrial, mas coloca a pressão sobre os outros, porque você joga o foco no crescimento populacional e não o foco no problema ambiental de uma maneira mais ampla. Então, característica, o crescimento populacional. Então, o crescimento populacional exagerado pressiona recursos naturais, podendo representar riscos para um futuro próximo em razão de impactos ambientais. Então, crescimento populacional versus disponibilidade de recursos naturais. Essa é a relação que os ecomontosianos fazem. O crescente número de pessoas na Terra é igual a maior utilização dos recursos naturais, igual a maior exploração dos elementos disponíveis na natureza, que pode levar à extinção da Terra, né, ou da humanidade. Essa é uma concepção que está até atrás dentro daquele filme da Marvel, né, do Thanos, né, aquele personagem do Thanos. Ele tem essa ideia, né, de que está faltando recursos, então nós temos que, para evitar a extinção de todos, vamos eliminar uma parte, porque não podemos ter muita gente. Então, defende desenvolvimento sustentável com o menor impacto ambiental possível, mas com foco na redução da população. E aí defende o combate aos problemas ambientais, defende que esse combate passaria pela disseminação de métodos contraceptivos, né? Ou seja, continua mantendo foco no crescimento populacional e não em outros processos. Não em crescimento econômico, no consumismo, por exemplo, né? O consumismo ele gera impactos ambientais muito maiores do que a quantidade de gente em si, né? O problema é a forma como se vive e não exatamente a quantidade de gente que se tem. Por fim, negando essa ideia de base malthusiana, tem a chamada teoria reformista, que na verdade prega que a sociedade deve reformar o seu modo de vida em relação às desigualdades, né, e em relação também aos hábitos de consumo. Poderia ser atualizando essa concepção. Então, considera que a má distribuição de renda é a causa de pobreza, é a causa da fome, é a causa de problemas ambientais, da intensificação de alguns tipos de problemas ambientais, né? Uma população mais jovem, uma população jovem e numerosa, ou seja, com alta taxa de natalidade, como consequência, é consequência de um subdesenvolvimento e não causa. Então, o subdesenvolvimento não seria causado por uma população jovem muito numerosa, mas sim o contrário. Uma população jovem e numerosa geralmente é reflexo de uma situação de subdesenvolvimento, porque você tem pouco acesso à educação, pouco acesso a informações sobre métodos contraceptivos e a planejamento familiar. Tudo isso uma bola de neve que geraria um crescimento populacional grande. Então, em países subdesenvolvidos não existe muito investimento social. A população jovem e numerosa acaba sofrendo com falta de educação, saúde e má qualificação profissional, o que vai gerar uma população cada vez mais numerosa em função da falta de cuidado, mas não o contrário. O fato de ser numerosa gerar subdesenvolvimento. Segundo a teoria reformista, a solução ela passaria por investimentos em infraestrutura, educação e qualidade de vida, o que tornaria a redução da natalidade algo natural. As pessoas tenderiam a planejar melhor sua família, como ocorreu na Europa, por exemplo. Então, se há uma melhora na vida da população pobre, há mais acesso à educação, saúde e informação, impedindo assim um rápido crescimento demográfico. Então, aqui, para fechar, colocar umas frases para a gente identificar, né, em que base ela está, né? A superpopulação dos países subdesenvolvidos é a causa da pobreza. É uma frase típica de base malthusiana, né? Ou, no caso, neomalthusiana. A superpopulação é consequência e não causa do subdesenvolvimento. Aí já tem a inversão, né? Que já é uma concepção, já uma frase já dentro da concepção reformista. O crescimento populacional está provocando a elevação dos gastos governamentais com serviços de educação e saúde. Isso compromete a realização de investimentos nos setores produtivos e dificulta o desenvolvimento econômico. Isso é uma frase típica neomalthusiana. E a gente vê muitos políticos até usando essa frase aí. Os investimentos em educação são fundamentais para a melhoria em todos os indicadores sociais.
no mundo inteiro, quanto maior a escolaridade da mulher, menor tende a ser o número de filhos. Essa concepção aqui, essa frase, ela está dentro da reformista. Fala, o problema não está na quantidade de gente, né, no número de população, no número de filhos. O problema está na educação, o problema está na distribuição de renda. Então, se eu invisto mais nisso, melhoro outros indicadores. O controle da natalidade é um caminho para enfrentar os problemas socioeconômicos dos países subdesenvolvidos. Né? Isso é uma frase típica neomalthusiana, né? Também, de base malthusiana. E a ideia, e aqui cabe uma diferença entre controle da natalidade e planejamento familiar. Controle da natalidade é um termo que faz referência a uma imposição de Estado. Né? Foi o que foi feito na China, política de controle. Que o Brasil, na década de 70, flertou com esse tipo de política. Mas a política de controle, de planejamento familiar já é uma política mais informativa. Né? Se informa e dá opção, incentiva. Né? Até com incentivo, com redução de impostos ou o que for, até como se faz na política política antinatalista, mas por meio de incentivo em outros lugares. Mas uma política de controle da natalidade, ela é uma política restritiva mesmo e punitiva. E, por fim, os problemas dos países subdesenvolvidos devem ser resolvidos com reformas profundas na legislação e nas instituições. Isso é uma frase de base reformista, né? Que é a reforma profunda na legislação e na instituição, e não ficar preocupado em controlar a natalidade. E é isso. Paro por aqui, fui.